Sete conselhos extraídos do livro dos Salmos. Sete conselhos que vão ajudar você a desenvolver os seus projetos, desenvolver a sua vida, a colocar a sua vida nos trilhos espirituais. O livro dos Salmos é a alma da Bíblia. Nós vamos extrair do livro dos Salmos, não da minha cabeça, das minhas experiências, do meu conhecimento, mas do livro dos Salmos, sete conselhos que vão mudar o seu entendimento e que vão colocar a sua vida em outro patamar. Antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou Marcelo Sampaio, sou teólogo, sou hebraísta, mas acima de tudo eu sou um apaixonado pela palavra de Deus e há mais de 30 anos que eu estudo e ensino a palavra de Deus. Você que está acompanhando esse vídeo, você pode pagar esse vídeo como? Curtindo, compartilhando e comentando. Eu leio todos os comentários que são colocados aqui no meu canal do YouTube. Então faça isso, não deixa, faça isso agora, porque depois você vai acabar esquecendo. Então curta, compartilha e comenta à vontade, a sua opinião é muito importante para mim. Bom, nós vamos começar com o primeiro conselho que está no Salmo 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, esse conselho, ele é um conselho muito importante, porque não adianta nada que você faça na vida se o seu caminho não for do Senhor. Mesmo quando não entendemos o processo, e geralmente nós não entendemos, e geralmente pessoas não sábias, que não é o seu caso, pessoas tolas, acabam por não entender o processo, reclamando do processo. Então, nós precisamos, mesmo não entendendo o processo, mesmo não entendendo o que está acontecendo, você precisa confiar em Deus. A confiança em Deus traz o descanso para o seu coração e traz também direção segura, firme. Então, o primeiro conselho, anota aí, é você confiar plenamente em Deus. Pode ser que você terminou esse ano e você disse: Marcelo, eu confiei em Deus, mas deu tudo errado. Pode ser que deu tudo errado porque você está num ponto do processo onde as coisas realmente precisam dar errado para depois dar certo. Na minha vida, vários momentos aconteceram assim. Então, anote esse primeiro conselho e você, em nenhum momento, desconfiar do poder de Deus. O segundo conselho que eu quero passar para você é: ore em todo tempo. Salmo 120, verso 1. Salmo 120, verso 1. Diz assim: clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Veja, o salmista está fazendo aqui está contando um testemunho e fazendo uma afirmação. Qual é o testemunho? Que ele clamou ao Senhor na angústia. Você tem passado por angústia? Se você não tem passado por angústia, você vai passar. Porque a angústia ela faz parte da vida. A vida não é feita só de felicidade, de alegria, de bênçãos, de aplausos. A vida também é feita de angústias. E ele está dizendo que no momento da angústia, da sua angústia, o Senhor, ele respondeu à oração. Então pode ser que você não tenha a resposta de ninguém. Pode ser que você seja uma pessoa abandonada, sozinha, triste, e que você manda um WhatsApp para as pessoas para elas te ajudarem, e as pessoas não respondem ao seu WhatsApp. Você tenta ligar e as pessoas não atendem o seu telefone. Você tenta de todas as formas se conectar a alguém que você sabe que pode te ajudar e você não consegue essa ajuda.
mas o salmista diz que quando ele clamou, o Senhor o ouviu. Os salmos nos ensinam que a oração não precisa ser perfeita. E muitas vezes, muitas pessoas erram nesse sentido, porque buscam palavras rebuscadas, palavras que não são do cotidiano da pessoa, para tentar fazer uma oração que seja a mais bela possível. E nem sempre a oração mais bela, quase sempre a oração mais bela, não é a que é atendida. Qual é a oração que é atendida? A oração sincera, a oração verdadeira, a oração feita com a sua alma, com os seus sentimentos, a oração feita do fundo do seu ser. Então, fale com Deus, independente da situação que você esteja vivendo. Fale com Deus na sua alegria, fale com Deus na sua tristeza. Independente do momento que você esteja passando, como diz a Bíblia, o Senhor, Ele é Deus dos montes. Ele é Deus quando tudo está dando certo, mas o Senhor também, Ele é Deus dos vales, do sofrimento, do vale da sombra da morte. Deus continua presente. Não se perca. Primeiro conselho, confie plenamente em Deus. Segundo conselho, ore em todo o tempo. E aqui eu quero fazer mais um adendo. A oração, ela não significa ajoelhar-se. A oração, ela não significa parar tudo que você está fazendo e começar a falar com Deus. Não. Orar em todo o tempo significa dirigindo o seu carro, lavando a louça, arrumando a casa, trabalhando, comprando, vendendo, independente daquilo que você esteja fazendo, você pode estar orando, você pode estar falando com Deus. Por quê? Porque nós não somos esse corpo, nós somos um ser espiritual que se conectou a Deus. A conversão é a conexão do meu espírito com Deus. Então, eu não preciso emitir palavras. Se o meu espírito estiver conectado com Deus, eu posso estar trabalhando, eu posso estar vendendo, mas o meu espírito está falando com Deus em pensamentos. Então, isso é muito importante. Então, o segundo conselho é orar a todo tempo. Terceiro conselho, e não se perca nos conselhos, espere com paciência. O Salmo 40, verso 1 diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Olha que salmo fantástico. Esperei com paciência. O que é esperar com paciência? Eu só espero com paciência quando eu tenho certeza absoluta daquilo que eu espero virá. Porque se eu não tenho certeza, eu vou ficar esperando com ansiedade, vou ficar pensando: será que vai vir? Será que vai dar certo? Será? Será? Mas pode ser, talvez, entretanto, porém, e você fica alimentando aquela ansiedade. Mas a espera certeira é aquela que você tem convicção. Pode ser que você não tenha provas matemáticas, você não tenha provas linguísticas, você não tenha prova material daquilo que você espera, mas você tem uma certeza no seu espírito. E basta essa certeza no seu espírito para que você espere com paciência no Senhor, não é em qualquer pessoa, não é no governador, no presidente da República, no prefeito da sua cidade, no vereador que você votou, no empresário, no seu irmão, na sua irmã, no seu pai, na sua mãe. Esperei com paciência no Senhor. E o Senhor, que é o Deus Altíssimo, grandioso, poderoso, onipotente, onisciente, o Deus Todo-Poderoso, e ele vai se inclinar para você e ele vai ouvir a sua oração. Isso não é fantástico? Um rei que se inclina, por que os reis não se inclinavam?
porque com medo da coroa cair da cabeça. Mas o nosso rei tem a coroa fixa em sua cabeça. Então ele pode se inclinar, porque ele fez de nós pequenos reis, como está lá em Apocalipse, que todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro foi feito rei. Então você precisa reinar sobre a sua vida. A espera não é a ausência de Deus, mas é um tempo de amadurecimento da fé. Então, a espera é quando você alimenta a certeza do seu espírito, porque a fé, como define lá a carta aos Hebreus, é a convicção daquilo que eu não vejo. Ou seja, vai contra os meus cinco sentidos. Eu não toco, eu não vejo, eu não ouço, não tenho provas materiais, não tenho provas matemáticas, mas eu tenho o quê? Uma certeza no meu espírito. E isso é tudo que você precisa. Então, primeiro conselho, confie plenamente em Deus. Segundo conselho, ore em todo tempo. Terceiro conselho, espere com paciência. Quarto conselho do livro dos Salmos, e se você não curtiu, não compartilhou, faça isso agora. Curta, compartilha e comenta nesse vídeo, que você ajuda esse vídeo chegar em mais pessoas. Quarto conselho, busque refúgio no Senhor. Veja que o Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando tudo parece inseguro, quando tudo parece perdido, Deus continua sendo o abrigo firme. Então veja, muitas pessoas se frustram na vida e acabam se decepcionando, por quê? Porque a pessoa, ela colocou a sua fé, a sua confiança no sistema financeiro e aí perdeu dinheiro. Colocou a sua fé, a sua confiança nos familiares e no momento que você precisou, os familiares sumiram. E aí você ficou sem chão. Colocou a sua fé e a sua esperança nos seus amigos. E quando você se encontrou em uma situação difícil, os amigos sumiram. Colocou a sua fé, a sua confiança no governo. E aí o governo te traiu. Você votou nele e ele não fez aquilo que você esperava que ele fizesse. Então aí você perdeu o chão. A única pessoa que nós devemos buscar o refúgio, a fortaleza, a proteção é o nosso Deus. Não existe outro, não existe outro nome, não existe outro ser. Não importa a sua religião, o seu credo religioso, a maneira como você foi ensinado a crer em Deus. A Bíblia é o livro para você conectar o seu espírito ao Espírito de Deus. E eu não sei qual foi o caminho que te trouxe a esse vídeo, mas eu tenho certeza que você quer se conectar a Deus. E as religiões, elas fazem um trabalho belíssimo, mas muitas vezes elas acabam atrapalhando você de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Então você aprendeu a confiar em outras coisas que não no Senhor. Mas esse quarto conselho bíblico, esse quarto conselho do livro dos Salmos, eleva o seu espírito para que você nunca se sinta desprotegido, porque você busca o seu refúgio, a sua fortaleza no Senhor. Não perca a conta. Primeiro conselho, confie plenamente em Deus. Segundo conselho, ore em todo tempo. Terceiro conselho, espere com paciência. Quarto conselho, busque refúgio no Senhor. Quinto conselho, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Por quê? Porque o Salmo 51:10 diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e eu poderia aqui acrescentar, e renova em mim um espírito reto. Ou seja, Deus, ele se importa mais
com a verdade do seu espírito, da sua alma, do que com as aparências. Meu amigo, as aparências servem para esse mundo. As pessoas desse mundo valorizam carros, casas, roupas de grife, nome, sobrenome, mídia, quantidade de seguidores no Instagram, quantidade de inscritos no YouTube, quantidade de dinheiro na conta, conquistas materiais. Esse mundo valoriza isso, mas tudo isso é nada diante de Deus. Deus está interessado realmente na verdade que está na sua alma, não nas palavras que saem da sua boca. Porque nós podemos falar qualquer coisa e podemos até enganar muitas pessoas com a nossa fala, mas o nosso Deus, ele sonda os nossos corações. Então o salmista está dizendo o que? Davi, que escreveu o Salmo 51, ele está dizendo: cria em mim, ó Deus, coração que seja puro, verdadeiro, onde há realmente uma riqueza. Primeiro conselho do Salmo: confie plenamente em Deus. Segundo conselho: ore em todo tempo. Terceiro conselho: espere com paciência. Quarto conselho: busque refúgio no Senhor. Quinto conselho: cuide da sua alma. Cuide da verdade da sua alma. Sexto, penúltimo conselho que eu quero deixar para você nesse vídeo, que vai ser de extrema riqueza para você, já está sendo extrema riqueza. Louve mesmo em meio às lutas. Esse é um segredo do Salmo 34, verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, em todo o tempo. Não é apenas quando as coisas dão certo. Eu bendirei ao Senhor em todo momento. Estou com muito dinheiro, eu vou bendizer a Deus. Eu estou no aperto, meu nome está no Serasa, eu estou devendo para todo mundo, eu bendirei ao Senhor. Tenho muitas pessoas para me ajudar, eu bendirei ao Senhor. Não tenho ninguém para me ajudar, eu bendirei ao Senhor. O meu corpo está doente, eu bendirei ao Senhor. Eu estou saudável, eu bendirei ao Senhor. Eu agradecerei a Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Mas, Marcelo, parece que isso é loucura. Parece que isso eu não vou estar sendo falso, não. A Bíblia diz assim que todas as coisas, lá na carta aos Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu estou bendizendo o nome do Senhor, eu estou confiando que aquela adversidade, que aquela luta, que aquele problema, de alguma forma, ele vai me beneficiar. O louvor muda a atmosfera da alma. O louvor muda e fortalece o nosso espírito. Os médicos, eles dizem o seguinte, que quando uma pessoa descobre uma doença grave em seu corpo, e ela, naquele momento que ela descobriu, ela já declara: eu vou lutar com todas as minhas forças, eu não vou me entregar a essa doença, eu não vou me entregar a esse problema, eu não vou me entregar a essa dor. Os médicos dizem que quando uma pessoa faz isso, ela está realmente colocando corpo, alma e espírito para trabalhar contra aquela doença. Então é como se a pessoa estivesse dando ordem às células do corpo, ao sangue, aos glóbulos brancos, vermelhos, aos neurônios, a todo o sistema linfático, a todo o sistema nervoso do corpo, colocando todos eles para trabalhar para a saúde e não para a doença. Agora, quando você recebe uma notícia triste de uma doença que o seu corpo foi acometido, e você se entrega, então a doença passa a prevalecer. Eu sei que não é fácil, eu sei que é uma grande batalha, e quando você recebe uma notícia de doença, você fica abalado. É claro, todos nós ficamos, mas depois você precisa louvar a Deus e colocar
a inteligência espiritual que Deus colocou no seu corpo para curar o seu corpo, né? Porque veja, quando você dorme, você perde a noção do tempo, você se desliga totalmente e o seu corpo continua funcionando. Você já percebeu isso? O seu coração continua batendo, o seu intestino continua funcionando, os seus rins, a sua bexiga. Tanto é que quantas vezes você levanta, você acorda com vontade de ir ao banheiro, né? E, e isso veio da onde? Quem é que estava controlando todos os seus órgãos, o seu sangue? Quem estava controlando tudo enquanto você estava dormindo? A inteligência espiritual que Deus colocou no seu corpo. Essa mesma inteligência espiritual que controla tudo enquanto você está desligado, dormindo, é a inteligência espiritual que pode curar o seu corpo, porque Deus fez dessa forma. Então, o sexto conselho do livro dos Salmos é: louve mesmo em meio às lutas, às batalhas, às dificuldades. E não perca a conta, vamos para o último conselho do livro dos Salmos. Se você chegou até aqui, você é um campeão, você é um vencedor. Esses conselhos vão fazer muita diferença para você, porque poucas pessoas chegam até esse momento do vídeo. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar o vídeo. Primeiro conselho, confie plenamente em Deus. Segundo conselho, ore em todo tempo. Terceiro conselho, espere com paciência. Quarto conselho, busque refúgio no Senhor. Quinto conselho, cuide do seu coração, da sua alma. Sexto conselho, louve mesmo em meio às batalhas. E o sétimo conselho e último conselho do livro dos Salmos: viva segundo a palavra de Deus. Não é porque é o último que é o menos importante. Eu colocaria esse até como primeiro conselho de tão importante que é este conselho. Viva segundo a palavra de Deus. Veja, o salmista escreve o Salmo 119, o maior salmo do livro dos Salmos, 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Veja, a partir do momento que você se converteu, o seu achismo, a sua opinião, tudo aquilo que você pensava, que você achava, morreu junto com a velha natureza sua. E a conversão nada mais é do que o seu espírito se entregando à palavra de Deus. Então, a sua opinião agora, ela vem da palavra de Deus. O que que você pensa sobre esse ou aquele assunto? É aquilo que está na palavra. Marcelo, mas eu não conheço a palavra de Deus. É por isso que você está aqui nesse vídeo. É por isso que você é inscrito aqui no canal, para que você possa abastecer o seu espírito e você possa construir a sua mente espiritual de opiniões segundo a palavra de Deus. Então, as minhas opiniões, as suas opiniões, não são aquilo que eu estudei ao longo dos anos da minha vida e eu cheguei a uma conclusão. Não. A minha opinião deve ser embasada naquilo que está na palavra de Deus. Não deve ser nem a minha opinião, ela deve ter como base a palavra de Deus. Não, a sua opinião deve ser aquilo que está na palavra de Deus. E nós não devemos mudar o que está na palavra de Deus. Ah, Marcelo, mas a Bíblia não fala sobre tudo. A Bíblia não fala sobre celular. A Bíblia não fala sobre refrigerante. A Bíblia não fala sobre o cigarro. A Bíblia não fala sobre. Sim, a Bíblia não fala especificamente sobre cada ponto da nossa vida, mas a Bíblia tem a raiz de todas as situações que vivemos. E se você colocar os seus olhos dirigidos pelo Espírito de Deus, então você vai conseguir extrair o máximo da palavra de Deus e seguir a mente do Messias e não a sua mente. A palavra de Deus guia decisões, protege o caminho e traz sabedoria. Eu espero que essa sabedoria alcance você através desse vídeo e que você possa tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas com base nesses conselhos
que extraímos do livro dos Salmos. Não se esqueça, se você gostou, curte, compartilha, comenta à vontade, que eu vou ler todos os comentários que estão aqui embaixo, tá bom? Que o Eterno seja com você. Até o próximo vídeo.